Boa tarde, pessoal. A gente vai falar sobre as demonstrações financeiras do ano de 2020 da Iguatemi Empresas de Shopping Centers S.A. Começando falando a partir do histórico modelo de negócios. A empresa foi constituída em maio de 1979 como uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada e foi transformada em sociedade por ações em 1983. Ela iniciou as atividades de shopping, no ramo de shopping center, com a aquisição em 1979 de todos os ativos da construtora Alfredo Matias S.A., que incluíam uma participação no Iguatemi de São Paulo. É uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. As atividades englobam concepção, planejamento, desenvolvimento e administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres residenciais. As ações do Iguatemi estão listadas no novo mercado da B3 e GTA3 e fazem parte do índice Bovespa. A empresa detém participação em 14 shopping centers, 2 prêmios outlets e 3 torres comerciais que juntos totalizam 707 mil metros quadrados de área bruta locável total. A companhia participa também da administração de todos os shoppings, outlets e torres comerciais. Agora, falando um pouquinho sobre o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras. A gente trouxe aqui o ativo, circulante e não circulante, passivo, circulante e não circulante, e o PL. Falando um pouquinho sobre as principais alterações que a gente encontrou no balanço patrimonial. Aqui no ativo, na parte de aplicações financeiras, foi o que a gente mais achou relevante agora, de aplicações financeiras. Elas são representadas por um fundo de investimento de renda fixa não exclusivo, com liquidez diária. A empresa efetua a gestão do caixa por meio de fundos de investimento não exclusivos, com a expectativa de utilização dos recursos para o desenvolvimento de projetos. Então, nessa parte é onde a gente achou maior alteração. Na parte agora de contas a receber, onde a gente viu um maior aumento, foi na linearização de descontos. Por quê? Em função da pandemia e do Covid, a empresa adotou novas políticas de descontos. Esses descontos podem ser isenções totais ou parciais, de acordo com a condição de cada lojista. As concessões elas serão linearizadas por um período de 48 meses, de acordo com o prazo remanescente do contrato de locação de cada lojista. Em relação aos investimentos, onde a gente viu maior alteração foi nas participações societárias, que referem-se à aquisição de 47% da empresa Maiorama Participações S.A., que foi adquirida pelo valor de 123 mil. Aí agora na parte do passivo, circulante e não circulante, na parte de empréstimos e financiamentos também a gente teve um aumento bem grande em relação a 2019 com 2020. Por que houve esse aumento? A empresa, com a intenção de aumentar a participação e expandir as unidades dos shoppings, principalmente de Porto Alegre, Iguatemi Campinas e Praia de Belas, a empresa teve que pegar alguns financiamentos junto ao Banco Itaú, Foi uma das causas pelo fato de ter aumentado bastante a parte de empréstimos e financiamentos da empresa, que atingiu o balanço patrimonial. Outros efeitos que a gente encontrou em decorrência da pandemia do Covid, foi em contas a receber também, que a empresa teve que seguir um ofício circular da CVM, orientando sobre os impactos do Covid, e em relação ao cálculo das perdas esperadas de acordo com o CPC 48 e a FRS 9. Aí, levando em consideração esse novo cálculo, o mesmo aponta para uma redução da expectativa de recuperação da inadimplência. E em relação também aos empréstimos, a empresa celebrou uma cédula de crédito bancária com o Banco Santander no valor de R$100 mil, com o objetivo de manter a disponibilidade de caixa para fazer frente às incertezas causadas pela pandemia do Covid. Então, em relação ao balanço patrimonial, é isso. Então, dando continuidade à apresentação da nossa empresa Shopping Iguatemi, eu vou falar um pouco agora sobre a demonstração do resultado, apresentada pela empresa no ano de 2020, basicamente comparando com o ano de 2019. Falando um pouco sobre o desempenho econômico e financeiro. A receita bruta do Iguatemi em 2020 foi de 762,9 milhões, apresentou uma queda de 11,4%, e a receita líquida no ano foi de 675,6 milhões,
uma queda de 10,4% em relação ao ano anterior. Sobre a receita bruta, as contas que tiveram maior impacto na empresa foram a taxa de administração e a conta dos estacionamentos. A taxa de administração ela apresentou uma queda de 25,5% em relação a 2019. Essa queda se deu basicamente por conta de redução de custos dos condomínios e efeito do Covid nos resultados dos empreendimentos. E a conta dos estacionamentos ela teve uma queda de mais de 50%, foi uma queda de 51,5%, e isso foi devido à queda do fluxo e o menor permanência dos consumidores, por consequência da pandemia no Covid-19. A receita líquida, a conta que mais impactou da receita líquida foi a conta de outras despesas e receitas operacionais, que teve uma diminuição de 60,9% comparada com o ano anterior. Essa queda ela se deu porque no ano de 2019 a empresa ela teve um ganho de capital registrado no valor de 60,7 milhões, referente à venda de participações no Iguatemi Florianópolis e Iguatemi Caxias, que foram contabilizadas no ano de 2019. Então, por isso que apresentou essa queda de 2019 para 2020 de 60,9%. Já o resultado financeiro, nas receitas financeiras, teve um aumento de 13,4% em relação ao ano anterior, que foi referente a aplicações estrangeiras atreladas ao dólar. E as despesas financeiras teve uma queda de 7,3% em relação ao ano de 2019, gerando assim um resultado financeiro líquido do Iguatemi foi de 87,4 milhões negativos, 18,5% abaixo do valor apresentado em 2019, gerando assim um resultado líquido no ano de 2020 foi de 202,3 milhões, 35,6% abaixo do ano de 2019, como mostra aqui no gráfico, e com a margem líquida de 29,6%. Isso se deu, essa queda, foi como o negócio da empresa, a parte da sua receita é originada pelo aluguel de espaço em shopping, que teve um grande impacto pela pandemia. Olá pessoal, eu vou falar sobre a demonstração do fluxo de caixa ADFC do Iguatemi. Conforme vocês podem ver, o Iguatemi utiliza-se do fluxo de caixa pelo método indireto, separando os fluxos de caixa pelas atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Chamou a atenção do grupo a conta linearização dos descontos da Covid-19, que a gente vai encontrar lá no fluxo de caixa das atividades operacionais. Conforme o grupo falou, em função da pandemia do Covid-19, a Iguatemi, em caráter de parceria com os lojistas, adotou novas políticas de desconto, sob condições específicas, a fim de gerar um fôlego de caixa dos lojistas. Consequentemente, esse fôlego afetou o caixa do próprio Iguatemi. Visando entender quais foram os impactos na contabilidade, o que aconteceu de novo por conta da pandemia, a gente resolveu pesquisar e a gente encontrou que essa linearização nada mais é que uma mudança lá no IFRS 16, o CPC 06. Ou seja, a contabilidade teve que se adequar com esse novo cenário que a gente enfrenta, Então, a gente procurou investigar se a Iguatemi ela estaria de acordo com essas alterações. Teve 2 pontos de alterações, lá no item 46A e 46B. O item 46A, ele fala sobre a alteração dos pagamentos do arrendamento, que resulta em uma contraprestação revista para o arrendamento que é substancialmente igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento imediatamente anterior à alteração. A gente tentou, exemplificando, Vamos supor que uma loja de refeição, uma loja do shopping, entra em contato com o próprio shopping em abril de 2020 e fala que está com dificuldades financeiras devido à pandemia. Com isso, o shopping oferece uma carência de 6 meses e, após a carência, um desconto de 60% da mensalidade. Com base nisso, o contador da loja ele deve responder as perguntas do CPC 06, que foram todas essas alterações. A gente tentou responder. A Iguatemi estava de acordo com essa alteração? Sim. No caso, temos alteração do pagamento inferior. A Iguatemi passou a receber menos do que havia em contrato. Outra alteração foi
Outra alteração foi referente à redução dos pagamentos. Qualquer redução de pagamento no arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 31 de junho de 2021. Por exemplo, um benefício concedido em um arrendamento cumpriria esta condição se resultasse em pagamentos de arrendamentos reduzidos em ou antes de 30 de junho de 2021, em pagamentos de arrendamento aumentados que se estendam após 30 de junho de 2021. Mais uma vez, a Iguatemi é elegível essa alteração porque a negociação ocorreu em abril de 2020. Logo, atende-se essas condições. Trazemos aqui também um indicador financeiro para mostrar como a pandemia afetou o EBITDA, né? O EBITDA contábil do ano atingiu 508 milhões, 20,1% abaixo de 2019. A margem do EBITDA foi de 75,2% para 2020. E é isso, pessoal.